Olá a todas, espero que estejam bem. O vídeo de hoje é para vos ensinar a aplicar bem a base, o corretor e o pó, de forma a que possam ter uma carinha bonita, com boa cobertura, etc. Seja que vocês usem base todos os dias ou só para ocasiões especiais, eu acho que este tutorial vos pode ajudar. Eu já tinha feito um há algum tempo, talvez há 2 anos, coisa do género, mas a qualidade não era a mesma porque eu tinha outra câmera. Esta qualidade é melhor, então eu decidi filmar novamente este vídeo e eu espero que vos ajude. Eu vou fazer o passo a passo convosco e mostrar pincéis e assim. E no blog, no post que acompanha este vídeo, eu vou deixar dicas de como escolher a base certa, a cor certa, a textura certa, etc. Porque eu sei que essa é uma das grandes dificuldades e muitas vezes por isso é que também a aplicação não é tão fácil e não fica tão bem assim. Então eu vou fazer isso para vocês. Eu espero que este vídeo vos ajude e não se assustem porque eu agora vou aparecer sem maquilhagem nenhuma para vos ensinar e eu espero que vocês gostem. Eu já apliquei o meu creme hidratante de dia e não tenho mais nada na pele, eu limpei e pus o hidratante, que é sempre muito importante porque a pele tem que estar bem preparada para a base. Agora vou aplicar um primer e a função do primer é preparar bem a pele para receber a base, fazer com que ela dure mais tempo e depois cada primer tem os seus benefícios específicos. Eu tenho aqui alguns primers para vos mostrar. Tenho aqui 3 da Benefit, que é o Professional, por exemplo, que é para corrigir os poros, para disfarçar os poros. E ele funciona realmente, ele é assim como que silicone, vocês só precisam de um bocadinho. Põe nas zonas onde têm os poros mais abertos e ele ajuda a disfarçar um pouco. Tenho aqui este que é o Stay Flawless, que foi o último lançado pela marca, que por exemplo é para controlar a oleosidade, para fixar mais a base, enfim. E depois tenho aqui outro, que é o Brightening Face Primer, que é o Dead Cal, que é, por exemplo, para quem tem a pele com pouca luminosidade, que pretende dar assim um pouco de ar mais saudável à pele, enfim. Mas há imensos, tenho aqui também 2 da Sephora, que normalmente eu tenho no meu kit de maquilhagem, que este é o Perfection, que é, por exemplo, para quem tem a pele com um bocadinho mais de rugas e assim este ajuda a uniformizar um pouco mais. Tenho aqui o Smoothing Primer, para quem tem a pele muito seca. Enfim, há imensos. Vocês, o que eu aconselho mais seria irem a uma perfumaria ou à Sephora ou assim e pedirem algum aconselhamento por lá. Eu hoje vou usar o Professional, que é o que eu uso mais vezes, e vou tirar com os dedos um bocadinho assim e vou aplicar especialmente na zona T e aqui nas bochechas, onde tenho os poros um pouco mais dilatados, e depois vou espalhar para fora de maneira a cobrir todo o rosto. De seguida vou aplicar então a base e escolher a base certa é muito importante, porque é importante ter a cor certa, a textura certa, a fórmula certa, a cobertura certa, enfim. Para não estar a tomar muito tempo do vídeo, eu vou-vos deixar no post do blog onde vou publicar este vídeo, eu vou-vos deixar algumas dicas de como escolher a base certa e como é que devem fazer isso. Eu hoje vou usar a MAC Studio Fix Fluid na cor NC20 porque eu já perdi a minha cor de verão e esta é das que funciona para mim agora. Ela é uma base para pele oleosa com cobertura média a alta e eu tenho 3 pincéis que gosto de usar com ela e infelizmente estão os 3 sujos porque eu normalmente lavo os pincéis ao fim de semana e hoje é fim de semana. Eu gosto do F80 da Sigma, gosto do Buffing Brush da Real Techniques e do Expert Face Brush também da Real Techniques. E é assim, o Buffing Brush dá um resultado mais natural, ou seja, espalha muito bem, quase não se nota que tem base e a cobertura fica média. Depois o Expert Face Brush é assim para uma cobertura mais alta, porque ele espalha, mas como é mais pequeno e mais denso, espalha em áreas mais pequenas e então vai dando mais cobertura. E depois o F80 é um género de mistura entre os dois, ele dá boa cobertura, mas também é muito fácil de espalhar e assim. Eu hoje vou usar
o Expert Face Brush e eu devia ter o pincel limpo, mas não tenho cá mais nenhum limpo, então pronto. Mas limpem sempre os vossos pincéis. Então, vou tirar. E eu vou tirar, a base tem um pump que se vende, mas eu na altura não comprei. E esta já está quase a acabar. Então eu vou deitar no pincel. E eu sei que há muita gente que normalmente deita na mão, mas eu acho que isso é um bocadinho um desperdício. Tirei assim um bocadinho. E agora eu vou pôr em todo o rosto. Vou começar a dar assim pequenas pancadinhas. E depois é que vou começar a espalhar. E a primeira camada que vocês aplicam deve ser a camada mais fininha por todo o rosto, para uniformizar. E depois vocês podem adicionar uma segunda camada se quiserem, em zonas onde querem dar mais cobertura. Então eu vou espalhar e vou usar movimentos assim e assim. Se vocês quiserem, por exemplo, disfarçar os poros, o que vocês fazem com o pincel, fazem movimentos circulares para um lado e depois para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e o que isso vai fazer é ajudar a base a entrar no poro e fechar o poro. Obviamente que por isso é que é importante tirar toda a maquilhagem ao final do dia, para ela não obstruir os poros. Então vou continuar a espalhar. Agora já apliquei a primeira camada e, por exemplo, a minha testa tem cobertura suficiente e aqui a zona dos olhos tem cobertura suficiente e o nariz também tem boa cobertura. Mas, por exemplo, aqui na zona das bochechas, onde eu tenho mais marcas, uma camada não foi suficiente para cobrir completamente. Então eu vou tirar mais um pouco e vou aplicar nessa zona e vou dar pequenos toques. Primeiro, para cobrir a área que eu quero. E depois vou esfumar à volta dessa área. E depois passar ligeiramente por cima. Ups, tenho aqui uns cabelos. E desta forma eu já cobri aquilo que precisava. Não se esqueçam sempre de trazer um pouco aqui para debaixo do queixo, porque esta zona depois fica aquela linha aqui muito feia. Então assim temos a certeza que está espalhada. E se a base não for exatamente o tom do vosso pescoço, o que a minha é, não sei como é que está a transparecer na câmera, mas é, vocês devem trazer sempre um bocadinho. Não precisam de pôr mais base, o que sobra, o que fica no pincel é suficiente para isso, só para uniformizar. Agora que a base está aplicada, eu continuo a precisar de pôr um bocadinho de corretor nas olheiras, porque o corretor é específico e a cor deve ser ligeiramente mais clara na zona das olheiras e um pouco mais rosa e não tão amarelo. Se vocês tiverem as olheiras assim em tons azulados, esverdeados, o rosa será o melhor para contrapor essa cor. Se as vossas olheiras forem mais acastanhadas, nesse caso uma cor assim mais branca, amarelada, pode ajudar. E depois vocês podem ainda adicionar corretor em borbulhas ou assim. Eu honestamente só iria adicionar o corretor de olheiras e não iria adicionar mais nada, mas eu vou pôr corretor como se fosse numa borbulha para vos explicar mais ou menos como é que faria. Vou começar pelo das olheiras e vou usar o Erase Paste da Benefit, que para mim é o melhor para as olheiras. Há um muito parecido da Catrice, que é este, o Camouflage Cream,
que é parecido ao da Benefit, apesar de que o da Benefit é um pouco mais cremoso, mas a mim faz-me borbulhas e por isso eu não uso, mas a minha mãe usa e adora, por isso. Pronto, e então eu vou usar um pincel Setting Brush da Real Techniques, mas vocês podem usar os dedos se preferirem. E tirei só um bocadinho e agora vou aplicar na zona aqui abaixo do olho e espalhar. Normalmente, enquanto somos novinhas, na maioria dos casos, só temos um tom escuro, não temos, por exemplo, papos, apesar de que há pessoas novas que têm papos. E então, vocês, se tiverem papos, para corrigir o papo, vocês não devem pôr muito corretor por cima do papo, ponham a base que disfarça a cor e depois o corretor. Vocês vão reparar que com o papo, como ele fica aqui um pouco mais elevado, cria um género de sombra por baixo. Então, onde vocês devem aplicar o corretor é nessa sombra que cria o papo, porque assim vai tirar esse efeito e quando a pessoa olha para vocês não nota tanto o papo porque não vê essa sombra. No caso de vocês só terem olheiras, como é o meu caso, um corretor mais clarinho só aqui por baixo é o suficiente. E não apliquem muito porque depois vai começar a acumular nas linhas e enfim, nada que uma noite de sono não seja boa. Agora, se eu tivesse uma borbulha, eu habitualmente escolho um corretor que tenha boa cobertura e que ao mesmo tempo dure muito tempo, porque eu quero que ele cubra a borbulha todo o dia. Isto aqui foi uma borbulha que eu tive, que está já a desaparecer, e eu vou usá-la como exemplo. E vou usar o Makeup Forever Full Cover, porque ele é cobertura total e é à prova d'água, mas se vocês tiverem outro que funcione para vocês é igual. E vou usar o pincel F70 da Sigma, que é assim. Vocês também podem usar o dedo se preferirem, como em tudo, mas para filmar é muito mais fácil usar um pincel. Agitar. E agora tirei um bocadinho aqui no pincel, que vai ser mais do que suficiente. E agora vou aplicar em cima da borbulha. E depois só vou esfumar à volta. Porque dessa forma a cobertura que eu quero fica na borbulha e à volta fica esfumado com o resto da maquilhagem. Porque se vocês esfregarem, vão tirar o que acabaram de fazer. E pronto, é fácil, fácil. O truque do papo da sombra também funciona para uma borbulha. Se vocês aplicarem um corretor um bocadinho mais claro onde faz sombra à borbulha, conseguem disfarçá-la. Agora tenho que fixar isto tudo. Se vocês tiverem pele seca, muitas vezes não precisam de fixar porque a pele não fica muito oleosa. A pele oleosa, mesmo com uma base indicada para pele oleosa, como é a Studio Fix Fluid, que é mesmo própria para durar, a oleosidade vai sempre passar. Então convém fixar com pó e ir reaplicando ao longo do dia. Eu hoje vou usar este pó da Yves Rocher e vou usar o Powder Brush da Real Techniques. Então vou tirar um pouco do pó. E vocês, eu sei que muitas vezes nós tendemos a esfumar o pó. O problema é que quando nós esfregamos vamos tirar aquilo que fizemos. Então o que nós vamos fazer é pressionar o pincel contra o rosto, porque assim ele não vai mover, porque assim eu apliquei o corretor aqui, se eu vou esfregar vou puxá-lo para o outro lado e vou tirar a cobertura onde a pus. Então se nós pressionarmos, o pó vai entrar e vai fixar aquilo que fizemos sem mover nada. Então só vou... E pronto. Esta é a forma como se aplica a base e o pó e o corretor, pelo menos
como eu acho que funciona bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar a minha maquilhagem e já volto. E pronto, meninas, estas são as minhas dicas para a aplicação da base, do corretor e do pó, de forma a que vocês tenham o look pretendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se continuarem com algumas dúvidas ou assim, deixem comentários. Eu tento sempre responder a todos os que posso, embora às vezes isso seja um bocadinho impossível, mas eu tento. E não se esqueçam de ir ver as dicas no blog de como escolher a base certa. Se vocês estiverem a ver no blog, é só verem por baixo do vídeo. Se estiverem no YouTube, eu deixo-vos o link para o blog lá em baixo. E pronto, é tudo por hoje. Eu vejo no próximo. Tchau!